Have you ever been alone in an empty room and suddenly had the strange sensation that someone or something was there with you? Who's there? Remember the icy chill, Who's there? the stab of panic, I know someone's in here. the gripping fear you felt. Now, prepare to experience it all again. American International presents Strange Shadows in an Empty Room. The story of an innocent young girl tormented by a terror she could not see. A cold, sadistic presence that seemed to lurk in every corner. Who was it? What was it? Why did it haunt her? Strange Shadows in an Empty Room. A nerve-shattering excursion into a blind girl's nightmare. Where nothing is what it seems. No one can be trusted. And every shadow takes the shape of evil. Enter at your own risk. Walk with her if you dare. Ciao bambini, ciao a tutti, buonanotte, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Estamos aqui com mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo, que você pode conferir nos melhores tocadores de áudio disponíveis no nosso país. Os mais perfumados, os mais cultuados, os mais brilhantes, os mais descolados, os mais incríveis. O nosso podcast Mondo Giallo estará lá para você curtir naquele seu momento preferido para ouvir podcasts, que é o treino da academia, o passeio com seu pet, lavando louça. Eu adoro ouvir podcast lavando louça. Acho que me traz muitas emoções. No sofá, relaxando, depois de brincar com o seu peguete, com a sua peguete, o que for. É naquele momento faxina, o faxinão aquele, limpando o seu pátio, capinando, carpindo, né? O pátio, a grama, passeando de carro, né, nesse trânsito caótico, né, principalmente aqui em São Paulo. O trânsito é uma coisa assim que tem que ter uma paciência de Jó duplicada. É muito difícil, tudo muito difícil. E como vocês devem ter notado, né, crianças amadas, não tivemos episódio semana passada. Não foi por causa da chuva, muito pelo contrário. Na sexta-feira, quando teve o cataclisma aqui, nós não ficamos sem luz. Sim! Não faltou luz, não faltou internet e não faltou streaming, nada, TV por assinatura, nada. Tivemos tudo, elevador, tudo tem direito. Milagrosamente, né? Mas foi por outros motivos de força maior, mas estamos aqui já gravando hoje o dia 17, estamos gravando esse episódio novo. E amanhã, sexta-feira, dia 18, estão prevendo outro cataclisma que deve cair sobre São Paulo a partir das 17 horas. 16, 17 horas. Aí eu não sei, né? Se amanhã à noite, como vai estar a situação aqui, né? A gente nunca sabe. Em São Paulo a gente nunca sabe. Com a companhia de distribuição de eletricidade aqui de São Paulo e com essa prefeitura que nós temos aqui maravilhosa, né, comandada por aquele senhor lá que quer se reeleger, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então temos vários planos B, C, D, ou talvez não aconteça nada, vamos ver, né? Mas já estamos nos precavindo. Da mãe quero comprar alguns itens de alimentação para não ter que estar subindo e descendo escada no escuro com sacola de mercado e aquela coisa, né? Mas no final vamos todos sobreviver, né? Porque se for levar ferro e fogo tudo que está acontecendo, o resultado das pesquisas, a falta de senso prático das pessoas, de tudo, sabe? É deprimente. As pesquisas, assim, para o segundo turno estão deprimentes aqui. Tudo graças a um fenômeno 100% brasileiro, que é a existência de uma praga, de uma sub-raça de submicróbios, de subbactérias, conhecidas como o pobre de direita. O pobre de direita é uma coisa dantesca, onde ele existe, só acontecem coisas horríveis e monstros tomam o poder e coisas do gênero, e por aí vai, né? Então, fazer o quê, né? Ele quer ser pobre de direita, que seja, mas poderia ser bem longe, daqui a uns 2.000 quilômetros daqui de casa, seria ótimo, mas
Não, eles estão em todos os lugares. É uma coisa terrível. Se dizem politizados, eles são contra o que eles chamam de ideologia de gênero. É uma coisa que eles inventaram, que não são todos muito burros. Então eles inventam algo com um nome assim pomposo, ideologia de gênero, para dizer que leram filosofia, que leram estudos de gênero, sabe? Eles por acaso leram as feministas americanas, os teóricos todos da comunicação, que trabalharam com estudos de gênero na arte, na cultura pop, até na ciência política. Acho que leram alguma coisa. Não, né? É triste, é uma coisa muito, muito, muito pequena, mas fazer o quê? Pelo menos temos ainda a arte, temos os filmes, né, que podem nos ajudar a sobreviver, a aguentar o tranco, né? Porque acho que é para isso que serve a arte, né? Pra gente conseguir, pelo menos, superar esses momentos difíceis, né? Que a gente está passando e tendo algo para nos levar em lugares onde nós nunca estivemos, viver emoções que nós nunca vivemos, que jamais iríamos viver aqui nessa existência, né? E a gente vive aquilo por 1h30, 2 horas, aí tudo é tão maravilhoso, faz pensar, faz repensar. O audiovisual, de modo geral, é uma coisa incrível, assim. E todos os elementos, música, os diálogos, né? As relações intersemióticas, a coisa das relações, por exemplo, entre cinema e pintura, cinema e escultura, cinema e literatura, quando o cinema consegue ter a complexidade da literatura, né? De como se transpor o texto, né, literário para adaptar isso para a imagem, e como isso é incrível. É o grande poder que o cinema tem. Eu acho que isso nos faz sobreviver, né, a esses horrores, essas coisas hediondas, esse mundo cada vez mais difícil, né, que a gente está vivendo. Fazer o quê? Né? Mas eu tenho esperança que um dia as coisas melhorem. Vamos colocar um pouquinho de esperança no coração, porque senão fica difícil, né, de aguentar, senão a vida não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Então, vamos deixar esse dia de discurso assim, como é que eu vou dizer? Introspectivo, seria? E vamos tratar, assim, de coisas mais interessantes, como, por exemplo, crianças. Eu vi... acho que muita gente já deve ter visto, que já saiu há algum tempo, as pessoas já estão tendo acesso ao novo... a nova antologia do VHS, né, da franquia VHS, que é o Beyond. Gente, que coisa linda. Aliás, eu adoro antologias, de modo geral, de terror. Eu sempre gostei, desde aquelas experiências dos anos 60, da Hammer, da Amicus, até coisas mais recentes, coisas dos anos 80, como Contos da Escuridão, e do Sussurro ao Grito, e aquela adaptação do Além da Imaginação, aquele filme que teve aquela tragédia, da coisa da morte acho que do Rod Steiger, né, que morreu no acidente de helicóptero com as crianças, e a própria série Além da Imaginação, a série, a Galeria do Terror, essas pequenas histórias reunidas, sabe? Eu sempre gostei muito, acho incrível. Aliás, eu tenho aqui em casa todas as temporadas da Galeria do Terror, que eu adoro, eu amo a Galeria do Terror. Do Rod Sterling, que é o mesmo narrador do Além da Imaginação, preto e branco, maravilhoso, que eu amo também. Tinha também aparecia na Galeria do Terror no museu, assim. E cada quadro era uma história. E era maravilhoso. Passava na sexta-feira, na Bandeirantes, depois de uma sessão noturna que tinha, que normalmente eram filmes da Hammer, da Amicus, alguma coisa independente, alguma coisa da American International Pictures, aquelas coisas do Roger Corman, aquele pessoal. Muita coisa dos anos 60, do início dos anos 70, passava. E depois dessa sessão tinha o episódio da Galeria do Terror, que eu passava a semana inteira sonhando, contando os minutos a chegar aquele meu momento que eu ficava no sofá sozinho. Eu fui uma criança meio solitária, então uma das coisas que faziam parte do mundo que eu construí pra mim era assistir essa sessão de sexta, né? Fora as leituras, ir ao cinema e dar matinê no centro da cidade, essas coisas. Tudo era meu mundo, as coleções em fascículos que eu tinha, de várias coisas ligadas a um mundo mais enciclopédico, mais de almanaque, né? Os almanaques da Disney, eu tive todos eles. Buenas. Aí, a Galeria do Terror tinha essa coisa, né? Essas histórias, eu adorava.
O Menino que Previa Terremoto, do John Badham, que iria dirigir Os Embalos de Sábado à Noite depois, e dirigiu a versão do Drácula de 1979, que é belíssima, principalmente a fotografia original, que saiu num box do Drácula da Versátil, a versão com a fotografia concebida pelo diretor, porque depois os produtores botaram mais coloridinho, né, que passou no cinema, mas tem essa fotografia mais gótica, vamos dizer assim, que é deslumbrante. Graças à Versátil a gente tem acesso a isso. É uma caixa maravilhosa essa do Drácula. E outros diretores famosos começaram na Galeria do Terror, Steven Spielberg, um deles, e muitos outros. E as histórias maravilhosas, a da sereia, que é incrível, A Única Saída, a do tesouro, dos meninos que vão procurar um tesouro, que é assustadora. Me deu muito medo por muito tempo aquela história do tesouro. Meu Deus do céu. Aquele final macabro. É umas coisas, adoro. Um dia desse eu vou fazer uma maratona Galeria do Terror. Tá aqui na prateleira, em algum lugar. É maravilhosa. Galeria do Terror é uma coisa assim... até hoje tem uma coisa muito afetiva, uma memória afetiva muito profunda na Galeria do Terror. Ela chegou a sair uma temporada mais ou menos aqui num box em DVD, mas depois não teve a outra temporada. Ficaram faltando isso. Eu tenho até. A dublagem é muito boa, ela é muito clássica também. O Medo de Aranha. Meu Deus, assustador. Ele tinha uma do escaravelho, que era um broche, que era uma coisa meio voodoo. Ai, maravilhoso. Tem muitas histórias. Então, essa coisa de histórias, assim, sempre eu gostei muito. E o VHS, ele é muito criativo. Por que eu digo que é muito criativo? Porque eles pegaram uma proposta de contar essas pequenas narrativas de terror, ou segmentos, né? Usando uma linguagem de found footage. Daquele do falso documentário, dessa estética do falso documentário que o Ruggero Deodato inaugurou oficialmente em 1980, com o Canibal Holocausto, a segunda parte do filme. É literalmente um found footage, uma filmagem encontrada que os personagens encontram, né? A filmagem dos jovens universitários que foram para a Amazônia fazer um documentário e depois acharam só o que sobrou deles e as câmeras, né? E aí depois teve um monte de outras experiências. A mais famosa e a mais, para mim, mais bem sucedida até hoje é o REC. Eu acho o REC 1 e o REC 2, os espanhóis, os filmes incríveis, assim, eu acho. O primeiro REC é um filme curto, ele deve ter o quê? 1h20 no máximo. E ele conseguiu condensar ali muita coisa, muita informação. Aquele final, coisa da menina Medeiros, aquele prédio que existe, né, em Barcelona, aquele prédio, e muitas outras coisas, e que eles conseguiram, né, os dois diretores, né, o Balagueró e o Paco Plaza, maravilhosos, vamos dizer assim. Depois acho que extrapolou o 3 e o 4, achei que não são legais, não acho desnecessários, mas teve outros, assim. Mas voltando a falar coisa, falando tudo ao VHS. Aí teve o primeiro VHS, que foi muito famoso, que tem a história da I Like, da criatura, da mulher demoníaca, aquela ninfa, né, assassina, que depois foi desdobrado para um longa, depois, que é legalzinho. E tem a história do pessoal que vai na casa, onde tem uma seita satânica, que não sei o quê. E tem uma série tem aquela história que é meio que uma homenagem aos slashers, é muito interessante. Foi legal, o primeiro foi um impacto muito grande, o primeiro VHS. Depois teve VHS 2, meu Deus, é aquela história da seita, que é brutal, já um diretor da Indonésia, que, se não me engano, é o mesmo diretor que iria dirigir o remake americano do Train to Busan, lá o filme clássico coreano de zumbis. Mas parece que já flopou, a produção já foi cancelada. Por um lado até bom, sabe? Porque eu acho que o original coreano é muito incrível, que é Invasão Zumbi, se não me engano o nome, botaram no Brasil. E, inclusive, nunca me lembro quando lançaram a Invasão Zumbi, a ousadia dos programadores, né? No cinema aqui no shopping, eles colocaram ao mesmo tempo Invasão Zumbi e o Lamento, que é outra vibe, o Lamento. É outra história, incrível, maravilhoso. Do Lamento, são direções, propostas totalmente diferentes, mas
O Lamento é incrível. O Lamento, aliás, o Blu-ray que saiu pela Versátil Home Video, tem um extra nosso sobre horror coreano, K-Horror, né? Quem puder conferir, quem já conhece, quem puder conferir, agradecemos. Então, esse segundo episódio, esse episódio do VHS 2 da seita, quase tem momentos de cinema extremo, assim, as coisas mais radicais já feitas pela Itália, pela Alemanha, por Hong Kong. É brutal, assim, é muito incrível. Tem um demônio no final que é absurdo. Aí teve um 3 que aí teve uns hiatos de tempo. Aí a nossa querida Shudder, né, começou a produzir e passar no seu streaming, né, no seu espaço, no seu canal. Bom, aí melhorou um pouco, teve umas histórias muito boas, outras nem tanto, mas mantendo a regra, pelo menos um ou dois dos segmentos eram legais. E ajudava a lançar um pessoal novo, assim, que tava. Era uma maneira do pessoal mostrar tipo uma amostragem do trabalho de novos diretores. Todos são novos diretores, a maioria deles são desconhecidos, um ou outro que tem alguma produção um pouco maior, como esse menino da Indonésia que eu falei. Aí agora teve um por datas, né, dos anos 80, coisas que eram bem legais até. E teve esse agora, o Beyond, que eu achei muito interessante. Ele já começa com... seria temática geral, seria sobre extraterrestres, aliens, que é um tema interessante do horror, né? Desde que o Ridley Scott fez o Alien, o Oitavo Passageiro, em 79, que eu vi no cinema Marrocos, em Porto Alegre, não esqueço. Me marcou muito, eu era moleque. Eu fui com meu pai, meu filho. E acho que foi uma amiga minha que morava lá de casa, Simone, também. Vamos lá, meu pai nos levou pra ver, que a gente encheu o saco, a gente já visto um spot na TV. Ai, quero ver. Aí meu pai, coitado, foi lá com a gente. Aí tem esse tema geral dos extraterrestres, que é como se fosse um documentário falso, tem uma atmosfera boa até. E durante esse documentário, tudo é interrompido e entra como se fosse colocasse um VHS antigo, a imagem fica toda desfocada e entra uma história. E a primeira história, numa espécie de comando tático, que vai numa missão de resgate. É muito interessante, ele lembra muito, tem uma vibe meio Resident Evil, assim. É bem interessante, tem uma serra elétrica, tem metralhadoras, né? É bem essa vibe de game mesmo, mas com uma violência boa, uma atmosfera boa, muito bem dirigido, muito bem produzido. Você vê que tem poucos recursos ali. É uma molecada que se reuniu vamos fazer um filme, arranjaram uma locação legal, um lugar meio abandonado, assim, uma fábrica, coisa assim. E ficou legal, eles conseguiram. Já abre bem, já prepara bem o espectador pro que vai vir depois. Depois tem uma história de uns meninos que a gente não sabe direito o que está acontecendo. A própria introdução da história é meio confusa, assim. Que é isso? Aí eu só sei que eles vão num lugar onde está sendo gravado um videoclipe de uma cantora pop, mas é um pop meio indiano, assim. Aí eles se escondem no camarim da cantora, que tava toda cheia. Aí eles começam a ver que a cantora é meio estranha, tem alguma... O que está acontecendo com ela? Aí ela descobre que um dos meninos está escondido observando ela e fala: eu gostei do seu rosto. Aí me remeteu ao primeiro VHS, que ela... I like you. Esse I like you. I like your face. Aí degringola pra um terror, assim, alucinado. Muito inesperado tudo, muito original esse segundo segmento. Bem interessante. Já vai nos preparar pro terceiro, que é meu favorito particularmente, mas... todos são legais, mas esse terceiro já começa com um bando de paraquedistas, o pessoal que vai fazer salto esportivo, assim, vamos saltar de paraquedas, e tem um que está de aniversário, tudo parabéns a você, tudo nossa, é isso aí, galera, nós somos felizes, aquela coisa. Aí a coisa degringola para um horror alucinado. Aí a coisa vira do avesso, e é o que tem um diálogo mais com a questão da temática já inicial lá do tal do documentário onde está permeando toda a história,
que tem a questão dos ETs, ele tem um gore muito brutal, muito bem feito, não é uma coisa... É um efeito tosco, é bem interessante. Ele não para. Se você respira, já soltar o ar no final, quase roxo, assim. Você acaba soltando o ar. É alucinado, é angustiante esse episódio. Meu Deus do céu. Muito. Pra quem tem medo de altura, que nem eu, foi angustiante, foi horrível. Assim. Em alguns momentos ele é muito bem realizado. É de um realismo, a coisa do VHS, ela torna mais real, como se fosse uma fita mesmo caseira, que tipo uma galera filmou, assim, o pessoal foi lá e gravou aquelas imagens de verdade, tipo, eu tive uma câmera VHS, né, na época da faculdade, cabia uma fita VHS direitinho, depois eu tive uma outra que era uma mini fita VHS, quem diria hoje em dia a gente filma em 4K com celular, né? É um celular que não precisa ser tão caro, né? Muita coisa é feita em iPhone. Aliás, o próximo Extermínio, né, do Danny Boyle foi todo filmado no último modelo do iPhone, o mais recente. Agora que eu não entendo nada dessas tecnologias, mas eu sei que é o modelo mais novo do iPhone e custou uma grana boa, assim, mesmo tendo sido filmado em iPhone. Mas isso... vamos ver depois quando o filme chegar, né? Então, esse episódio dos paraquedistas é alucinado. Aí vem um outro episódio que aí muda tudo. Muda toda a vibe. Ele começa a mostrar uma espécie de ONG, escola de adestramento de cães. Tem uma senhora muito querida, tipo aquelas titias de filme americano, daquelas que fazem torta de maçã, põe na janela, sabe? Aquela típica americana do interior, assim, aquela pessoa muito bondosa, que cuida dos cachorrinhos. Tem um pug, muito fofo. Eu que tenho pug, adorei, né? Já ter começado a dar ela com um pugzinho. E não sei o que. Mas aí a gente descobre que é um vídeo que uma ONG de defensores de pets, de ativistas contra o maltrato de cães e gatos, tá vendo e estão achando suspeito, porque a mulher empalha os cães, tem uns cães empalhados. Aí eles acham estranho e mandam um casal lá com uma câmera, a câmera tá no cachorro, pra eles examinarem o que tá acontecendo. Aí começa, a coisa entra numa espiral de demência, de loucura, de brutalidade, que, nossa, muito forte, muito grotesco. Seria o adjetivo mais preciso, assim. Além de ter um gore forte, muito até exagerado em alguns momentos, mas é grotesco. Muito. Eu não sei se o objetivo era fazer uma sátira a essa coisa da ecologia, da defesa dos animais, que às vezes a coisa meio que degola para uma espécie de loucura, né? Como vários movimentos, que tem uma intenção ótima, né? Que nem uns anos atrás eu soube de uma conferência feminista que teve que uma mãe não tinha que deixar o menininho de 2 anos em casa e ela levou o menino para a conferência e uma louca do palco gritou: tem um homem na plateia. Era só permitido mulheres, que ela procurando que homem. O homem era um menininho de 2 anos. Então tem umas coisas, assim, sabe? Uns exageros que não é legal. É meio fora da casinha, meio tarja preta coisa. E... tem umas ONGs também que às vezes tem ONGs incríveis, maravilhosas, como o Vitor e Carmela aqui de São Paulo, que é uma ONG de adoção incrível. Eles têm um perfil no Instagram maravilhoso, você vê os bichinhos, tem vontade de adotar todos. Eu quero adotar uns 10 que eu vejo. Até agora a gente não adotou ainda. A gente pensa futuramente, né, quando a Sofia for embora, ou agora, para ela ter uma companhia, né? Um filhotinho. Mas vamos ver ainda. Mas eu pretendo adotar no futuro. Ou um cachorrinho ou um gatinho. Ou um cachorrinho e um gatinho também. Mas tem umas ONGs como essa desse VHS Beyond, que é um pouco... extrapola um pouco os limites, vamos dizer assim. Aí, o que acontece? Aí tem um último episódio que nós vemos uma documentarista que tá num cafundó lá nos Estados Unidos, gravando um documentário sobre OVNIs, sobre contatos com naves e extraterrestres e afim. E aí, só que a coisa não vai acabar muito bem, nesse documentário que ela tá fazendo. Claro, é um filme de terror, né?
não pode acabar, não pode ter um desdobramento muito, assim, fofo, né, vamos dizer assim. Aí consegue terminar bem, assim, com muita dignidade. Esse último segmento tem um quê de body horror, assim, interessante, muito bem feito, e foi legal, assim, VHS Beyond. Recomendo, crianças vão gostar. Eu gostei muito. Vale a pena, até pra quem não curte found footage, acha chato. Aquele filme que não acontece nada. Não, tem filmes que acontecem coisas. E o found footage, nesse caso do VHS, ele é usado por uma questão estética mesmo, né? Da questão do VHS. Trabalha com a linguagem, com a textura do VHS, da imagem do VHS. É interessante, vale a pena. E também eu vi um filme que eu acabei descobrindo que foi produzido pela Cher. Olha a babadeira, né, da coisa. Cher, produtora de filmes de terror. O que sairia disso? Que é um filme chamado Little Bites, Pequenas Mordidas, que eu achei interessantíssimo. Ele tem uma atmosfera sombria, mórbida, doentia. Ele mostra a história de uma mulher. Ela tem uma filha, adolescente, mais ou menos, e ela mora isolada num apartamento que é muito escuro. Tudo é escuro, os móveis escuros, a parede é escura, tudo é escuro. E ela é como parasitada por uma espécie de vampiro careca que habita um dos cômodos da casa. Basicamente essa é a história do filme, pra vocês terem uma ideia da insanidade da coisa. Ele suga, ele açuga, ele deixa marcas no corpo dela. E aí a coisa começa a degringolar num nível de loucura cada vez pior. E a coisa vai. O filme acaba sendo uma metáfora, assim, muito interessante, onde se usaram elementos do horror, assim, para falar sobre relações abusivas, relações tóxicas, né? E o filme tem muitas possibilidades bem profundas de análise psicanalítica. É um filme interessante, Little Bites. Recomendo, é interessante, bem interessante. E a conclusão, como a coisa se conclui, eu achei a questão das metáforas, né, sobre abuso, eu achei bem mais interessante no final. Como conseguiram terminar uma história tão doida, né, que poderia ir para outros caminhos e para outras coisas, ter outros desdobramentos, mas não, no final acabou tudo salvando, felizmente. E foi isso que eu vi, assim, esses dias. Tem outras coisas na fila para ver aqui. Vamos ver entre hoje e amanhã algumas outras coisas. Aí no próximo episódio, eu já não vou mais prometer para semana que vem as coisas. Pode ter, quinta que vem um episódio, na boa. Mas pode ser que seja na sexta, pode ser que seja na outra semana, tá? Eu não quero prometer, mas vocês vão saber, né? Quem segue o podcast vai saber quando foi postado. Eu sempre coloco no Facebook, procuro colocar no Instagram, lá do Cinema Fero, do Mondo Giallo, o arroba desse podcast, Mondo Giallo Podcast, arroba Mondo Giallo Podcast. Então vocês ficam sabendo, né? Então, hoje, como eu prometi, quem leu, né, a descrição do episódio, eu vou falar de um giallo que é muito interessante. Muito interessante mesmo. Por que eu digo isso? Porque ele é uma mescla muito bem dosada, muito bem realizada, em termos de roteiro, de narrativa, em termos estéticos, em termos de montagem, tudo de atmosfera. É uma mistura de giallo. Giallo tem muitos elementos clássicos do giallo, com elementos clássicos do policiotesque, dos filmes policiais do Eurocrime, que aliás infelizmente só teve 3 boxes, né, lançados pela Versátil, né? Pena que a coisa não, por uma série de motivos a coleção não continuou. Mas eu tenho os 3, são maravilhosos. Tem o Revolver, que é um clássico, tem trilha do Morricone, que inclusive é citada no Bastardos Inglórios do Tarantino. Então é uma mistura desses dois subgêneros italianos bem peculiares, bem tradicionais, que tiveram um volume muito grande, né, de produções, com diretores famosos, né? Teve Policiotesque, dirigido pelo Castellari,
pelo Humberto Lenzi, sabe? Até pelo Rogério Deodato, eu citei aqui. Até eu acho que no episódio passado, ou retrasado, um dele. E é muito legal, muito legal. Tem até o Confissões de um comissário, acho que do Damiano Damiani, que também é uma mistura de cinema político com Policioteschi, é tudo misturado. Tem o Franco Nero, maravilhoso. Aí, inclusive vai ser lançado, já tá em pré-venda, o primeiro box de cinema político italiano da Versátil. Tem um Exploitation novo, acho que é o quarto também. Vão ter boxes sobre o Hermano Olmi, sobre do arte né? Do Olmi, do Marco Ferreri, que eu amo, adoro, sou alucinado pelo Marco Ferreri. É um diretor que eu me identifico muito com ele, acho incrível, ele é um provocador, né? O homem que nos deu a comilança, né? Inclusive, nesse box do Ferreri tem uma cópia restaurada, o restauro 4K da comilança. Imperdível, né, gente? Buenas. Então, esse diálogo misturado com Policioteschi que eu vou falar agora é muito interessante mesmo, muito legal, muito bacana, muito incrível. Ele tem uma atmosfera, tem um elenco muito bom, uma atmosfera muito boa e vale a pena vocês conhecerem. Já vamos começar a falar dele agora. Bueno, ele tem uma peculiaridade já de cara, que é muito interessante, né? Que ele foi filmado em locações em Ottawa e Montreal, no Canadá. O que já diferencia de tudo, né? Porque normalmente o diálogo normalmente é em Milão, Roma, quando é feito na Itália, normalmente, né? Tem diálogo feito em Barcelona, em Londres, tem muito diálogo que é de Londres, e já teve aquele La ragazza del pijama giallo, a garota do pijama amarelo, foi feito na Austrália. Entendeu? Então já tá agora no Canadá eu não conheci soube desse diálogo específico, né? Que teve a tradução no Brasil, que veio do título americano, que é Strange Shadows in an Empty Room, que é Sombras Estranhas em um Quarto Vazio. Ele é um diálogo muito interessante, eu adoro, eu fiquei encantado quando vi ele. O título original dele em italiano é Una Magnum Speciale per Tony... esse sobrenome aqui. Tony Saita, de 1976. Ele tem esse nome... que até é nome de Policioteschi, né? É estranho ele. Mas ele teve esse título americano de Sombras Estranhas em um Quarto Vazio. Inclusive os trailers. Ele tem um trailer que é bem de Policioteschi, bem barulhento, com as perseguições de carro, tiroteio. E tem um outro trailer que destaca uma das personagens, que é a Tisa Farrow. E tem um momento de suspense, que ela faz uma personagem que é cega, e ela vai ser perseguida pelo assassino. Porque tem toda uma trama. É um policial... meio brutamontes, assim, que a irmã dele morre de uma maneira, tem um assassinato meio misterioso. Ela é envenenada de uma forma bem estranha, sabe? Não fica muito claro, fica todo envolto num mistério, como que ela morreu, sabe? Esse diálogo com Policioteschi, ele foi dirigido pelo Alberto De Martino, pra vocês terem uma ideia. Ele é um diretor que não é tão conhecido no diálogo. Ele fez algumas coisas nos anos 80, 70, como O Extermínio 2000, de 77, sabe? Esses filmes, assim, de post-nuke e pós-apocalípticos e esse tipo de coisa. Ele fez o Homem Puma, que é um filme meio B de 1980, meio não, totalmente B de 1980. Ele fez o Gladiador Invencível também, que aí já é um filme dos anos 60. 61 seria um Peplum, né? Aqueles filmes de gladiadores italianos dos anos 60. E essa é a vibe dele, assim. Ele não é um giallo maestro, sabe? Não dá pra dizer que ele é um giallo maestro, mas ele tem bons serviços prestados ao cinema de gênero italiano. Então, esse filme mostra essa história dessa menina que morre de uma maneira misteriosa, e o irmão dela, que é um
um investigador, meio até conhecido no lugar, assim, meio brutamontes, que é o Stuart Whitman, que interpreta ele. Ele sai à caça dos responsáveis, ele fica meio enlouquecido, ele fica bem obcecado pela história. O que aconteceu com a irmã dele, uma mais nova, que acho que dá a entender que é que chamam de filho temporão, a filha temporona dos pais, tipo, é quase como se fosse poderia ser uma filha dele. Então ele tem uma coisa meio... Ele é como se tivessem assassinado a filha dele. E ele sai atrás dessa menina que nós vamos conhecer aos poucos, vão ter flashbacks, vão ter graças à montagem vai se insinuar uma série de coisas e desdobramentos bem bizarros vão acontecendo durante a investigação dele. O filme também tem o Martin Landau, nosso querido Bela Lugosi, do Ed Wood, do Tim Burton, entre outros grandes filmes. O Martin Landau está no Intriga Internacional do Hitchcock, sim, 59. Tem o John Saxon, o lendário John Saxon, que está na Garota que Sabia Demais, Mário Bava, um dos primeiros filmes de Ali. E tá na Hora do Pesadelo, do Wes Craven, original. Entre milhões, já está no Tenebre também. Canibais do Apocalipse, e entre outras milhões. A filmografia dele é gigantesca. E tem a Tisa Farrow, né, que eu já falei, que aparece num dos trailers do filme. Nós já sabíamos que ela é uma personagem cega que está sendo ameaçada pelo assassino. É esse assassino o que matou a responsável pela morte da irmã do investigador. Tá atrás dela também. E atrás de outras pessoas, outras meninas também. É num campus universitário que se passa boa parte da trama. Mas daí tem uma outra subtrama com travestis, que tem uma luta. Nossa, uma porradaria com as travestis brigando. E o tal do investigador, e quebrando tudo. Uma loucura. E voa peruca. É uma doideira. Assim. Até um pouco politicamente incorreto, eu não diria transfóbico, mas um pouco politicamente incorreto. Mas é um filme de 76, era uma outra época. Eu, particularmente, não achei assim uma coisa violentamente transfóbico, como O Silêncio dos Inocentes, por exemplo. Né? Mas tem esse detalhe exótico, vamos dizer assim, no roteiro, mas tem muita perseguição de carro, muita perseguição de carro, muita perseguição de carro. É uma loucura. E uma coincidência, a Tisa Farrow, para quem não ligou o Lé com o CRE, Tisa Farrow, que é a protagonista feminina do Zombie, do Lúcio Fulci. Sim, é ela mesma. A protagonista feminina que vai pra ilha, eles vão lá investigar com aquele barco que chegou em Nova York, blá, blá, blá. E Tisa Farrow, irmã de Mia Farrow. Mia Farrow, eu não conheço, Mia Farrow, qualquer fã do horror sabe quem é, por causa que ela foi a Rosemary, do Bebê de Rosemary. Eu nem deveria estar falando isso aqui, mas nem todo mundo sabe, né? Aliás, existe uma geração muito pós-Z, assim, que não sabe, não tem ideia, não tem repertório, assim, mas procure o Bebê de Rosemary, cabelinho curtinho, que foi o corte da época, né? Que foi famoso dela, cabelo curtinho, né? Do Bebê de Rosemary. Ela é a irmã não tão estrela quanto de Mia Farrow, que nessa época já era uma estrela mundial, né? Que o Bebê de Rosemary foi um sucesso mundial. O filme que lançou o Polanski pro mundo, o primeiro sucesso popular do Polanski, né? E já tinha feito algumas coisas interessantes, já tinha feito A Dança dos Vampiros, que é maravilhoso, né? Mas o primeiro grande sucesso popular já veio de Rosemary, com a Mia Farrow. E a irmã da Mia Farrow, a Tisa Farrow, tá nesse filme. E tem uma coincidência. Depois eu ainda vou falar da filmografia dela, que eu adoro falar. A personagem dela nesse filme, no Sombras Estranhas em um Quarto Vazio, ela tem essa coisa de ser perseguida pelo assassino. Tem uma hora que ela quase cai de um prédio, é uma cena muito tensa, tem uma boa construção do suspense, que é o momento que o filme é
tem mais elementos do giallo. A moça, a vítima sendo perseguida pelo assassino misterioso. Só que tem uma coincidência. Poucos anos antes, acho que em 72, a Mia Farrow, a irmã dela, fez um filme chamado Terror Cego, onde ela é uma moça que está numa casa no campo, no meio do nada, né? Vai visitar a família e a família é exterminada por um psicopata e ela acorda e vai descobrindo no tato, né, que são os olhos dos deficientes visuais, é a ponta dos dedos, né, acaba descobrindo que os tios, a prima, morreu todo mundo. Tá todo mundo morto e ela descobre assim que ela tá sozinha, ela não enxerga nada, ela tá sozinha numa casa, no meio do nada e todo mundo foi assassinado e o assassino deve estar por perto. Aí esse jogo de gato e rato dela com o assassino é um suspense eletrizante de você comer as unhas até o reboco da unha, até o talo, tudo. É muito assustador esse filme. Que tem um outro também, um filme acho que é com a Audrey Hepburn, o Clarão nas Trevas, que é maravilhoso também, que é uma peça clássica também, que foi encenada no Brasil, inclusive aqui no Teatro Brasil. Teve uma montagem famosa na época, e que ela é uma jovem mulher cega que vive num apartamento e, por engano, tem um lance de droga que está numa boneca que coloca esconde no apartamento dela, e tem uma menina que acha, e os bandidos vão atrás e querem matar ela. É toda uma história bem difícil, bem pesada. Tem uma tensão, assim. É um belo filme, muito bem dirigido, grandes atuações. Então, tem essa temática, né, da jovem com deficiência visual, vulnerável, com um assassino atrás. Tem esses 3 momentos no cinema que eu me lembro, pelo menos. E nesse filme, nesse diálogo misturado com o Belicioteschi, tem essa subtrama também, que ela tá sendo perseguida mais de uma vez. E é um momento onde o diálogo mesmo, os elementos do diálogo estão presentes. Tem mais, eu acho que mais duas mortes no filme, se não me engano. E tudo no mesmo clima da espetacularização do assassinato, que é o centro da narrativa do diálogo, né? E também tem muitas coisas do Belicioteschi, tiroteio, pancadaria, tem a luta lá com as travestis, tem perseguição de carro, tem capotagem, tem isso, tem aquilo, e mais porradaria, mais tiro, até o final. É um filme que, quando ele engrena, você vai com ele até o fim. Tenso, é uma tensão duradoura até o final. Ele tá no Giallo volume 14, se não me engano. No box Giallo 14. É um belo filme. Ele tá no mesmo box que do Giallo que eu falei na semana passada, o Assassino reservou 9 poltronas, 9 cadeiras. L'Assassino ha riservato 9 poltrone, né? Que é o filme que deu origem ao Pássaro Sangrento do Michele Soares. E tá no mesmo box. Tem um extra muito bom com um teórico francês, um crítico fazendo uma leitura do filme muito, muito rica em detalhes, bastante rica em detalhes históricos e muita informação, assim. É um extra muito rico, como são os extras da Versátil, tem coisas muito boas. E a Tisa Farrow, ela fez esse filme, não sabia, não conhecia. Eu descobri nos créditos que ela estava eu não tinha visto na caixa, sabe, que ela estava no elenco. Aí eu comecei a linkar. Ela fez o Manhattan do Woody Allen, que foi casado muitos anos com a Mia Farrow. O Manhattan, ela trabalha, ela tem uma participação no Manhattan. E que é um filme maravilhoso do Woody Allen, lindo em preto e branco. Que, aliás, é um filme que ele fez em preto e branco, que ele conseguiu na justiça uma cláusula contratual, porque teve uma época que começaram a colorizar os filmes de preto e branco. E ele falou que não permitia que colorizasse nem um segundo do filme. Que aquele filme tinha que ser em preto e branco. Maravilhoso. Manhattan. Mas mudando totalmente a vibe do Manhattan do Woody Allen. Embora a Tisa Farrow tenha participado dele, ela tá no Zombie, né? Como eu falei, do Lúcio Fulci, maravilhoso. Filme do zumbi brigando com o tubarão debaixo d'água. Da cena do olho, do eyeball, que é maravilhosa. Tantas outras cenas.
A trilha sonora do Fábio Freese, maravilhosa. Ela tá no Antropófagos, do Joey D'Amato, sim. Ela está lá. E, segundo fofocas, né, do saudoso Joey D'Amato, que Deus o tenha em bom lugar, ele comentou num documentário que ela tinha se encantado por um dos operadores, um dos assistentes da equipe de direção de fotografia, e foi viver um romance que ele foi viajando. Ele estava trabalhando em filmes que ele estava na equipe, né? Aí parece que ela tá no The Last Hunter, né? Do Antônio Margheriti. Tem um outro filme também, nessa vibe, Margheriti, assim, que ela fez. E ela embarcou, né? Mas no Antropófagos, que ela tá assim... Ela é a final girl do Antropófagos, vamos dizer assim. Se for pegando a cartilha do slasher, né? Colocando o Antropófagos no subgênero slasher, que é onde eu coloco ele, ela é a Final Girl, total. E com tudo que tem direito a uma Final Girl. E é bem legal. Eu acho muito divertido o Antropófago. Tem gente que acha, ai, que horror, que mau gosto. É muito legal. O Nico, sabe, botando os buchos pra fora. Maravilhoso, um monte de vísceras ainda. É bem feito aquelas vísceras até. E tem a famosa cena do feto, né, que deu problema com a justiça, que denunciaram que ele tinha usado um feto humano. Descobriu que era um feto de um carneiro, de um bicho que eles pegaram num açougue, não sei onde. Tem toda uma história. E mais uma das polêmicas judiciais do D'Amato, né? Tem a história lá do Emanuele na América, que eu já falei aqui, que o Janet De Ross teve que mostrar que a maquiagem do segmento Snuff não era real, que foi um truque de maquiagem. No Buio Ômega também. A Cinza Monreal teve que dizer que ela que foi em cima do corpo dela que foram feitos os efeitos gore notórios do filme, que a Cinza Monreal é uma atriz que ela consegue dormir, ela consegue apagar. Se ela tinha que ficar 5 horas imóvel, sentada, deitada, pra fazer uma cena, ela fica. Numa boa. Tem atores que tem esse controle mental. E ela ficou ali horas de receber maquiagem, e numa boa. Tranquila, zen. Então tem o que eu acho legal são essas descobertas, né, que você faz. E nessas antologias, essas caixas com antologias de diálogo, que é a minha coleção favorita da Versátil, né, você acaba descobrindo essas coisas. Eu não sabia, não conhecia esse filme. Nunca imaginei que tivesse feito um diálogo no Canadá, em Montreal, Ottawa, Montreal. E desculpe a minha ignorância geográfica, não sei se são cidades que têm alguma ligação terrestre, ou pode ser do outro lado, mas as locações são em Ottawa e em Montreal. E ele foi vendido na época como filme de ação, filme policial, mas também como diálogo. Então ele foi para 2 públicos. Embora quem curte diálogo, curte policiotesque também. Eu particularmente gosto muito, acho que aquele clima, aquela trilha sonora característica que tem esses filmes. E aquelas perseguições de carro e tiroteio. E aquela violência absurda. E alguma nudez aqui e ali para dar um tempero da exploitation, né, da coisa. E é muito legal. Eu gosto muito. Foi uma descoberta e tanto sombras estranhas em um quarto vazio. Strange Shadows in an Empty Room. Tem aquele filme, aquele título estranho lá, uma Magnum Speciale, não sei o quê. Mas é legal assistir. Tem lugares que foi lançado como Magnum Special. Ele tem vários títulos. E ele tem tanto um cartaz mais pro diálogo, assim, que tem uma imagem mais assim, sombria, mais assustadora, assim. E tem uma que é bem policiotesca, com o protagonista com uma arma, cara, assim, tipo, disparando. Então ele tem assim, essa dupla possibilidade, né, de ser comercializado, né. Eu achei interessante, achei legal. E vale a pena ser conhecido. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, não percam, que vale a pena. E ele tem áudio, eu vi com áudio em italiano, mas tem áudio em inglês também, dependendo da fonte que você for ver, mas vale a pena, vale muito a pena. Eu vi no box da Versátil, eu vi em italiano, não sei se é do áudio, mas está em italiano. E
A luta das travestis é muito bizarra. É muito interessante. É uma porradaria boa. Não é tapinha ainda, não é coisa na porrada mesmo. É muito legal. Muito legal. É um pouco politicamente incorreto, mas é divertido. E é isso, né, crianças? A gente descobre um filme, a gente fica tão feliz, a gente quer passar pra vocês essa alegria. Nossa, legal, vamos ver, gente. É muito barato o filme. Esse realmente é. Como o da semana passada, sabe? O Assassino, a Reservato 9 Poltrone. Que diálogo maravilhoso. Proto-slasher. Atmosférico, foda. Demais. Cenários incríveis. Fotografia incrível. Trilha incrível. Esse também, embora a proposta seja totalmente diferente, também é muito legal. E é um dos objetivos que eu tenho aqui é passar para vocês essas pérolas assim, esquecidas, essas coisas incríveis que isso produziu muita coisa ligada a giallo, ligada a policioteschi, derivados na Itália. É uma produção gigantesca e tem muita coisa que não fica muito conhecida, que não é de diretores muito populares, como Dario Argento, como Sérgio Martino, como Lúcio Fulci, por exemplo. Tem outros diretores tão bons, como Armando Crispino, que eu já falei dos 2 filmes de Ali dele aqui, vocês devem se lembrar. E tem outros diretores legais. O Luciano Ercoli, também, que tem a Morte Caminha de Salto Alto e a Morte Caminha à Meia-Noite. São 2 de Ali incríveis também, muito legais. Tem um pessoal que não é o próprio Lenzi, Humberto Lenzi, fez muito giallo também. Então, tem coisas que são um pouco, como se falava no meu tempo, mais lado B, assim, que vale a pena ser descoberto, vale a pena ser conhecido. Eu recomendo. Como recomendo esse giallo, essas sombras estranhas em um quarto vazio. Que nome pomposo, né? Eu gosto mais do nome desse nome que foi lançado lá fora, nos Estados Unidos, né? Essa tradução do que o Namagro Special, né? Não gostei desse título. Não aprovei mais as Sombras Estranhas. Gosto de título de giallo, tem uma coisa, assim, sabe? Meio... Tipo, tem um espanhol que vai ser lançado em breve, num box de giallo espanhol, que é Os Olhos Dourados do Peixe, uma coisa assim. É pra pegar coisas de nome de animal, né? Tem um que é O Sorriso da Hiena, que tá como O Sorriso para o Assassino, mas acho que no box 13. Mas eu conhecia muitos anos atrás, a primeira vez, como O Sorriso da Hiena, que tem uma trilha sonora muito bizarra, que a menina começa a rir e faz um e ri, é muito estranho. É bem interessante até. E a raposa com a cauda de veludo, sabe? Como é que é o nome do... tem um monte de filme. Uma mariposa para cada morto, a Dragonfly for Each Corpse. Uma mariposa para cada muerto, né? É muito legal, muito legal. Os títulos, assim. Como é que é? Tô tentando me lembrar de um agora. Quando eu não me lembro, eu tô me lembrando de outro. Assim. Tem o Escorpião de Duas Caudas, do Sérgio Martino, também. O Iguana com a Língua de Fogo, do Ricardo Freda. Outro diálogo bem legal. Eu gosto muito desse diálogo. Diálogo vale a pena. E tantos outros, né? Muito deles com o nome de bicho. O próprio Profundo Rosso, acho que eu já falei aqui no podcast, o Prelúdio para Matar, era o Tigre dos Dentes de Sabre, para o seu título. O filme acabou mudando de última hora. Eu acho que o Argento não queria queria preservar a trilogia dos animais no lugar dela, em termos temporais, como autor, né? E a partir do Profundo Rosso, ele não vai ter mais nome de bicho. Tanto que ele não teve mais nome de bicho nos filmes dele. E depois ele fez Suspiria, fez o Amazon do Inferno, depois ele fez o Tenebre, que é um giallo. O próprio Sleepless, né, o No Sono, é um giallo, não tem nome de bicho. E por aí vai. Não tem mais os nomes de bicho lá no início da carreira dele. O Fenômena, que tem gente considerar giallo.
É um giallo, tem elementos do giallo, claro, mas tem de slasher, mas é um slasher para adultos, né? Numa época que se fazia slasher para adolescentes, né? Ele fez o fenômeno que é um giallo para adultos, um slasher para adultos, né? E o fenômeno é uma mistura de giallo com slasher, com fantasia, com elementos até da cultura japonesa. Tem uma heroína que lida com os insetos também telepaticamente numa história, até a Daria Nicolodi até que trouxe isso para Argento. E é uma loucura, né? Esses títulos, assim. Então é isso, crianças. Espero que tenham gostado do episódio, tenham se distraído, que tenhamos sido uma boa companhia para vocês hoje, certo? E fica essa indicação. Sombras Estranhas em um Quarto Vazio. Esse diálogo está no box 14 da coleção Diálogo da Versátil Convite, certo? Fica a dica. E aí, então, vamos nos vendo em breve. Em breve. Sim, eu não sei exatamente do que eu vou falar no próximo episódio. Ainda tem que decidir, porque teve esse ato, né? E vamos ver se amanhã ficamos sem luz, com luz, como é que vai ser a chegada da tormenta em São Paulo, o que vai acontecer conosco. Ai, tô com certo medo até, mas fazer o quê, né? Pelo menos teremos um teto para nos abrigarem, né, Sofia? A Sofia tá aqui embaixo da cadeira. Ela vem aqui me fazer companhia, né, filho? Então é isso. Um beijo, crianças. Fiquem em paz, fiquem em segurança, se cuidem. Tá? E pensem em quem vocês vão votar, se vai ter segundo turno na sua cidade. São 4 anos para aguentar o vencedor. Não esqueçam disso. Ele não vai ficar 6 meses. 4 anos, tá? Fica a dica, tá? Fui!